Olá pessoal, tudo bem? Estamos retornando, né, com o nosso curso sobre o professor Flávio A. Pereira, tá? Eu gravei dois vídeos, se eu não me engano foi entre o final de agosto e setembro, mas aí outubro e novembro, pessoal, eu sou professor e aí eu assumi, né, uma outra turma no horário contrário, né, cobrindo uma colega que se afastou, né, por questões médicas. Aí eu estava trabalhando, dando aula, 10 horas de aula por dia. Né? E aí, assim, eu tive que parar um pouco com o curso, porque, para não ficar uma coisa muito, né, apressada e tudo mais, eu quero realmente discutir a obra do professor Flávio Pereira pela grande influência que ele teve na minha própria formação intelectual, tá? com assim, com parcimonia, discutir assim as ideias deles aos poucos, né? Para a gente ir compreendendo as ideias do professor Flávio Pereira. Acho que ele é um dos grandes intelectuais do Brasil e que infelizmente assim não é lembrado. Né? Eu espero que até ao final desse curso, nos próximos meses, que o debate, né, que eu estou tendo esse curso, relendo os livros deles, saia aí um pequeno texto, né, sobre a obra do professor Flávio Pereira, que precisa ser assim retomada. Então, por isso, até no começo desse curso, eu sempre faço aquele pedido para vocês. Gente, se vocês conhecem mais livros, mais obras, artigos do professor Flávio Pereira, entrem em contato comigo aqui pelo canal, né? Se puderem me fornecer mais material sobre o professor Flávio Pereira, mesmo relatos pessoais assim de encontro com eles, isso tudo, eu vou agradecer muito para que vocês possam me ajudar nesse resgate. E é lógico assim que toda vez que eu gravar um vídeo e a pessoa querendo, vou estar, tá? Olha, foi a pessoa tal que me enviou esse material, né, do professor Flávio Pereira, né? E se daqui a algum tempo eu pretendo que esse curso vire um pequeno livrinho sobre o professor Flávio Pereira, né? E vou citar todo mundo que tiver colaborado, com certeza, tá bom? Então, hoje eu quero discutir com vocês uma reportagem, né, uma entrevista que saiu na revista Planeta, número 69 de junho de 1978, com o professor Flávio Pereira. A entrevista se chama Parapsicologia em Debate. Por quê? O professor Flávio Pereira, ele também, né, não esteve ligado à astrobiologia, que nós já discutimos aqui no segundo vídeo, esteve ligado à questão da política científica, que nós discutimos no primeiro vídeo, mas também esteve ligado à questão da parapsicologia, que até hoje está aí nesse debate se é ciência ou não. Eu considero a parapsicologia uma ciência muito interessante, que precisa, né, também ser desenvolvida. Teria necessidade da parapsicologia fazer toda uma construção, né, em torno de questões metodológicas e tudo mais, mas os fenômenos parapsicológicos eles precisam também ser investigados. Tá? E o professor Flávio Pereira, eu vou ler aqui a introdução da entrevista para vocês terem uma ideia de quando ela ocorreu. Então, nos dias 28, 29 e 30 de julho, parapsicólogos brasileiros e estrangeiros se reunirão no auditório do Rotary Club, na Avenida Higienópolis, 996, São Paulo, para o 6º Congresso Brasileiro de Parapsicologia. O professor Flávio Pereira, organizador e presidente do colóquio e uma das maiores autoridades brasileiras em parapsicologia, fala a Planeta sobre os objetivos do programa, do encontro, e revela como andam as pesquisas de fenômenos paranormais no nosso país. Então aqui a gente vê que o professor Flávio Pereira também era um organizador, né, desses colóquios, essas questões envolvendo parapsicologia. Eu vou fazer o quê? Eu já apresentei a biografia do professor Flávio Pereira no primeiro curso, não vou reapresentar novamente aqui. Né? Eu vou ler trechos da entrevista e comentar com vocês. Tá bom? Vou seguir essa dinâmica, tendo em vista aqui para a gente entender o que é o pensamento parapsicológico do professor Flávio Pereira. Tá? Eu não vou entrar aqui neste vídeo especificamente em questões da parapsicologia, dos métodos, etc. Eu tenho uma formação em parapsicologia, tá bom?
um curso que eu fiz em parapsicologia de quase 600 horas, se eu não me engano. Então eu tenho uma formação em parapsicologia, já li muito sobre parapsicologia, mas eu vou me ater aqui ao pensamento do professor Flávio Pereira. Então, se cita, primeira pergunta, né? Se pergunta para ele qual é o objetivo do congresso. Ele fala o seguinte: a parapsicologia é. Ó, dá uma pausa, abre aspas, tá? Agora é o professor Flávio Pereira, abre aspas. A parapsicologia é uma disciplina muito controvertida, inclusive no que diz respeito à sua própria denominação. Na União Soviética, ela é conhecida como biocomunicação ou bioinformática, né? Enquanto os ingleses se referem à pesquisa psíquica. Na França, muitos usam o nome de metapsíquica, e os tchecoslovacos já falam em psicotrônica. Os americanos utilizam a expressão que nós adotamos para a psicologia, uma palavra introduzida no século passado por um cientista alemão. Só um tempinho que eu estou com dificuldade para ler aqui, e lembrei por quê, né? Eu esqueci o óculos. Então, como é uma disciplina em construção, ela tem esses vários nomes. Aqui no Brasil a gente usa parapsicologia, mas aqui a gente se atenta para uma outra questão do professor Flávio Pereira, que eu também falei quando estava comentando o pensamento dele sobre a astrobiologia. O professor Flávio Pereira era alguém que acompanhava essas discussões em várias partes do mundo. E ele cita que a União Soviética, e eu até gostaria muito de ter tido contato com o professor Flávio Pereira em vida, porque é interessante como ele acompanhava o que acontecia no Bloco Oriental, numa época que era muito difícil fazer isso, porque ele conhecia muito da astrobiologia e da parapsicologia que ocorria na Rússia, muito mesmo. Na União Soviética, né, no caso, não na Rússia, tá bom? Então a gente vê por aí quando ele conhece, né, essas questões, a parapsicologia começa a se desenvolver no mundo todo. Na mesma pergunta eu cito mais um trechinho da entrevista, um pouquinho abaixo. Nosso objetivo nos colóquios é o de aproximar estudiosos de diversas escolas ocorrentes. Por exemplo, para muitos psicólogos, a mediunidade seria consequência de reflexos condicionados. Aí vai citar a questão do Pavlov, né? Mas nós sabemos que no Brasil há uma corrente muito grande para a psicologia ligada ao espiritismo que tem outra explicação. Então, o que o professor Flávio Pereira queria com esse colóquio? Sentar todas as pessoas juntas e dialogar sobre o que são esses fenômenos e como explicá-los. Né? Nós vamos ter aqui no Brasil há uma grande corrente parapsicológica ligada ao espiritismo, há uma corrente parapsicológica também ligada ao catolicismo, né? Que tinha no Padre Quevedo, seu grande... a pessoa que mais aparecia aí na mídia. Né? Ele vai citar também que esse colóquio ele é de 78, ele vai citar o colóquio anterior de 76, aonde era a alquimia que estava sendo colocada principalmente em discussão, né? Porque neste colóquio estava sendo colocado, esse de 78, era muito mais a questão religiosa, tá? Enquanto o de 76 tinha o grande tema era a relação entre alquimia e parapsicologia, né? Isso é bem interessante. Eu vou ler aqui um trechinho, né, dessa resposta dele, né, do comentário dele sobre alquimia e parapsicologia. Em 1976 tivemos um painel sobre alquimia, o que à primeira vista não tem nenhuma ligação com a parapsicologia. A verdade é que na França estão sendo estudados fenômenos de transformação de elementos químicos em outros sem o auxílio de energia atômica. E isso levantou muitos problemas relativos à materialização de espíritos. Isso pode representar uma nova alquimia, uma alquimia biológica. Então ele vai falar das questões da alquimia. A alquimia é uma ciência tradicional. Tá? Essa questão da nova alquimia ela é muito discutida naquele livro que eu pretendo aqui falar com vocês, que é o livro, né, O Despertar dos Mágicos. Tá? E hoje em dia no Brasil a gente tem bastantes textos alquímicos publicados, né, inclusive em português. Eu tenho um compêndio chamado Filosofia do Fogo, publicado pela Madras, onde você tem diversos textos alquímicos traduzidos,
Até um tema interessante, mas para a gente retomar num vídeo, é este livro, né? E alquimia é estudado ainda por diversas escolas aí, né? E também é um objeto de reflexão filosófica, né? Inclusive esse livro chama Filosofia do Fogo justamente por isso, né? E aqui a gente vê essa questão das transmutações, né? Que passou da alquimia, que era uma ciência mais tradicional, para a química, mas que o professor Flávio Pereira também fazia essa discussão, tá bom? Da ciência alquímica. Bom, e o professor Flávio Pereira continua, né, falando que este é um assunto, que este ano o assunto é a medicina paranormal, né, e que era achando possível estudá-la, né, estudar essa questão da medicina paranormal, né. Ele vai falar a questão dos médiums, né, que curam por fluidos, outros com instrumentos cortantes sem provocador, então ele vai entrar em toda essa discussão, né, que é uma discussão vasta para a gente poder fazer aqui, né, nesse momento. Então, só vou apresentar mesmo para vocês da onde o professor Flávio Pereira está falando. Então, ele fala a questão da alquimia, ele vai falar depois das questões da religiosidade, que eu vou entrar mais para frente, questões da paranormalidade, né, da parapsicologia com a medicina. Então, ele vai colocar em discussão todas essas questões envolvendo a parapsicologia, todas essas áreas que envolvem a parapsicologia, umas mais, outras menos polêmicas, tá, que estavam em discussão na época e estão até hoje. Bom, depois ele vai seguir algumas questões aqui que são mais questões que não nos importam hoje, porque vai falar de instituições que faziam pesquisas na época, algumas que nem mais existem, então não cabe a nós tratarmos aqui. Tá? Então eu vou lá, vou dar uma avançada na entrevista. Tá? Quando ele fala também da questão da profissionalização do parapsicólogo, que não ocorreu até hoje, e também a discussão é muito centrada ali na época da entrevista, né? Que, como eu já disse, a entrevista foi no ano de 1978, então muita coisa mudou para hoje, não cabe aqui a gente fazer essa discussão mais, assim, são coisas mais ali da realidade da época que hoje para nós não nos afeta mais. Então, vou citar mais as questões quando ele fala das questões teóricas. Uma segunda questão que ele coloca é o seguinte, abre aspas para o professor Flávio Pereira. O que existe são para psicólogos pesquisadores, tá? No fundo é isto, uma disciplina de pesquisas que ainda lida com fenômenos em si. Quais são esses fenômenos? E aqui é o que nos importa. Clarividência, telepatia, premonição, materialização de espíritos, operação transcendental, feitiçaria, candomblé, umbanda, um campo infinito de pesquisas. Então, aqui ele cita as temáticas, né, que podem ser pesquisadas pelo parapsicólogo, né, e essas temáticas podem ser alvo de diferentes abordagens parapsicológicas, né, desde as abordagens feitas mais por aqueles parapsicólogos acadêmicos, mais restritos aos métodos científicos e seus axiomas, até aqueles parapsicólogos que nascem de correntes de pensamentos como o catolicismo ou o espiritismo, tá bom? E ele vai citar aqui, inclusive, a questão do candomblé, da umbanda, como, né, de fenômenos que aconteceriam, né, ligado a essa religiosidade afro-brasileira e que poderia ser objetos também de pesquisa dos parapsicólogos. Bom? E aí, no final, né, dessa segunda página da entrevista, né, ele vai citar diversos, digamos assim, ele vai citar diversos, deixa eu procurar aqui o nome mais adequado, seriam médiums, né, diversos médiums brasileiros, né, diversas pessoas que elas, né, dizem que, né, provocam fenômenos tidos como parapsicológicos, né, que então que poderiam ser objetos de maior pesquisa, né? Então, o professor Flávio Pereira ele não está aqui atestando que a pessoa X ou Y o que ela faz é ou não realmente algo
que seria, digamos assim, real, tá? Mas que ele diz que há toda a possibilidade que seja e que por isso é necessário a pesquisa sobre esses fenômenos, tá? Então, ele vai falar, inclusive, de alguns brasileiros, né, que fariam esses fenômenos, e ele vai falar também de técnicas usadas pela parapsicologia, né, como a criografia, né, o treinamento autogênio, né, pesquisas realizadas em campos da fisiologia paranormal, controle mental, técnicas orientais e ocidentais para entrar no estado alfa, né. Ele cita o padre Quevedo, né, e que para ele seria muito criticado, né, por usar a psicologia no combate ao espiritismo. Ele diz até que discorda dessa posição filosófica dele, mas não da questão dele ser alguém muito entendido da parapsicologia, né? Ele vai citar, por exemplo, o Chico Xavier, falar que inclusive pesquisadores da NASA teriam vindo aqui se interagido se o Chico Xavier seria ou não um médium, né? Aí é uma questão que ele está comentando e não saberia averiguar se isso realmente ocorreu ou não, né? Mas a gente confiando aqui nas palavras do professor Flávio Pereira, tá bom? E aí então ele vai entrar numa questão que neste caso eu acho bastante interessante a gente discutir, porque a partir daqui na última página da entrevista que ele vai entrar por algumas questões mais filosóficas aí da parapsicologia. Então, primeiro, né, ele vai citar que em um dos congressos passados, além da alquimia, ele abordou o candomblé na parapsicologia, que ele teria sido criticado por isso. E aí abre aspas para o professor Flávio Pereira. O candomblé é uma religião afro-brasileira, mas que possui uma ciência, uma metafísica, um ritual que é preciso conhecer a fundo. Nas universidades da Europa existem cadeiras de estudos das religiões negras africanas, enquanto no Brasil o candomblé é objeto de estudo somente como folclore. Pessoal, eu sempre, quando eu leio os textos do professor Flávio Pereira, ele sempre coloca, e eu sempre dou um destaque para essas questões, é como o professor Flávio Pereira, ele vê a questão de você estudar, né, a cultura, a religiosidade afro-brasileira, que deveria ter mais profundamente. O que só está ocorrendo hoje. Tá? Eu vou até gravar um vídeo essa semana sobre a questão de filosofia africana. Nós, por termos metade, um pouco mais de metade da nossa população ser afrodescendente, demoramos muito, inclusive, para colocar nos currículos escolares o estudo da África e da cultura afro-brasileira, né? Eu lembro que quando eu era aluno, não se discutia África na escola. Parecia que ah, você discutia Roma, Grécia, Europa medieval, as grandes navegações e o continente americano, né? Parecia que a África nem existia, né? A gente vai passar a discutir isso, a África como lugar da onde vêm as pessoas escravizadas, né? Mas era só isso, né? E o professor Flávio Pereira, não, olha, ele está escrevendo aqui nos anos 70 e ele sempre tem essa visão de que o Brasil precisa conhecer mais a cultura afro-brasileira, né? Ele até coloca isso como um dos temas centrais na sua proposta, né, de auxílio científico para o presidente, que nós discutimos aqui no primeiro vídeo, e agora ele coloca isso, inclusive essa aproximação, né, entre a parapsicologia e as religiões afro-brasileiras, né, pesquisa aí do candomblé, né, como objeto também, né, como uma parceria com a parapsicologia, tá bom? E que ela não deveria estar no âmbito do folclore, mas deveria estar no âmbito de uma coisa viva, de algo que você precisa fazer, né? Ele fala que existe uma ciência, uma metafísica dentro dessa religiosidade, né? Que ela não é apenas uma questão folclórica, né? Isso vai muito contra o pensamento que existia na época do professor Flávio Pereira, né? Que era dominante e que hoje
felizmente está sendo superado, inclusive nós falamos muito hoje na questão da filosofia africana, nas, na questão da filosofia egípcia e tudo mais, contestando, né, essas posições, né, que eram posições francamente racistas, né, em relação à religiosidade afro-brasileira, que hoje, felizmente, após um longo percurso, está sendo abandonado, e o professor Flávio Pereira era alguém que não tinha, né, em si essas posições. Ele era alguém que era realmente buscava entender, né, a própria religiosidade, a própria ciência, a metafísica da religiosidade afro-brasileira, né? E por si só, isso é algo muito interessante. Se vê e que faz com que a gente precise, né, estudar a obra do professor Flávio Pereira, tá? Ele fala o seguinte: é preciso estudar os fenômenos que ocorrem no transe provocado pelo candomblé, como a relação entre o batuque e os processos cerebrais humanos. De acordo com o ritmo, certas pessoas entram em transe da mesma forma como os orientais cantam os mantras ou praticam exercícios, criando assim condições favoráveis aos fenômenos paranormais. Tá? Então aqui, ó, a gente vê por esse trecho, né, que o professor Flávio Pereira, ele não, em nenhum momento, ele tem qualquer, né, tipo de desconsideração pela religiosidade afro-brasileira, colocando ela como algo menor, como seria comum, e até hoje a gente vê isso sendo feito, né? Em alguns textos, em alguns comentários, não, ele coloca isso exatamente ela na mesma posição, na mesma coisa da religiosidade oriental e de outras religiosidades ocidentais, né? Então, isso é um pensamento bastante progressista para a época, tá? Onde a religiosidade afro-brasileira ainda era muito atacada. Na verdade, é até hoje, né? E aí ele fala também que o próprio espiritismo, né, e mesmo uma doutrina como o catolicismo também deve ser objeto de estudos parapsicológicos, né? E aí o entrevistador entra naquilo que é uma questão central para o professor Flávio Pereira, que é a questão da ufologia, tá bom? Ele fala, né, que para ele os fenômenos parapsicológicos são objetos de reflexão tanto como fenômenos ufológicos, tá? E aí ele vai entrar para a questão se existe uma relação entre esses dois fenômenos. Ele vai dizer que, a respeito das vinculações entre ufologia e parapsicologia, podemos dizer que muitas vezes a visão de um desses objetos voadores desencadeia no indivíduo uma série de fenômenos paranormais, tá? E aí ele vai trazer, então, essas duas questões, né? Vai se aproximar. Então, a visão, né? A hipotética visão de um disco voador geraria como consequência fenômenos paranormais, né? Ele vai então afirmar que isso existe. Um outro ufólogo que coloca essas questões também é o Jacques Vallée. Ele vai falar também que visões de discos voadores, independente se essas visões são visões reais ou sugestionadas, gerariam fenômenos paranormais, né? E ele vai falar de casos, ele vai citar casos, inclusive aqui existentes na França, tá bom? E ele prossegue, né? Falando que isso ocorre. Ele vai falar até que o fenômeno paranormal pode ser provocado até mesmo por um susto, né? Que há pessoas que recebem, por exemplo, ao receber uma notícia desagradável ou inesperada, né? Essa notícia provoca nela uma reação, né? Um fenômeno endógeno, né? De origem interna, que vai se manifestar como um fenômeno paranormal, tá bom? E aí ele vai terminar com a seguinte frase, né? Abre aspas: em síntese, a parapsicologia e a ufologia completam-se no estudo de fenômenos paranormais, mas os discos voadores não são provocados por tais fenômenos. Eles se manifestam no ser humano frente a uma realidade que marca e que traumatiza, né? Atualmente a ufologia está entrando numa espécie de compasso de espera. Os estudos chegaram a um grau de saturação. Trata-se agora de aguardar contatos
concreto. Ele vai dizendo, para ele, né, a ufologia naquele momento sofria ah, digamos assim, ela não avançava, então por isso ele vai para os estudos da parapsicologia. Né? E isso vai refletir muito por que no final da década de 70, década de 80 e 90, o professor Flávio Pereira vai ter muito mais discussões na área da parapsicologia do que na área da ufologia, que foi a grande área das discussões dele nos anos 60 e 70, né? E 50 ele teve muito envolvido ali na área da própria astronáutica, que depois eu vou comentar o pensamento dele sobre isso, tá? Ele depois vai falar das dezenas de escolas parapsicológicas e como que essas escolas pensam a parapsicologia de forma diferente, né? Em determinado momento também, ele vai citar que ele mesmo não é, digamos assim, um telepata, um clarividente, mas que todo mundo teria essa possibilidade, né, de desenvolver, né, a telepatia, né, e a clarividência, né, que seria igual a todos, mas que alguns desenvolveriam ou não. E ele vai terminar, né, com a seguinte frase, e aí eu termino aqui então, ele fala o seguinte: a natureza humana é tão complexa que exige um tratamento multidisciplinar, o que é uma característica do nosso trabalho, estudar um objeto sobre todos os ângulos possíveis. E aquilo, né, que eu falo para vocês aqui no canal, assim, eu não estou atestando, né, aqui se existe ou não uma se todos os fenômenos parapsicológicos, né, eles são ou não reais, mas eu sigo essa orientação, né, do professor Flávio Pereira, dizer que existem fenômenos bastante complexos, a gente não pode escapar também da discussão dos fenômenos ditos parapsicológicos, não é questão de dizer que esses fenômenos são reais ou não, que todos eles são reais ou não, né, mas que você deve sim também abarcar esses fenômenos como parte das pesquisas, né? E a própria filosofia, nesse quesito, ela pode contribuir para discutir a própria questão de uma epistemologia da parapsicologia, não é? A própria questão da questão metodológica existente dentro da parapsicologia. Se os métodos usados pelos parapsicólogos, eles são eles são válidos, não é? A filosofia ela vai fazer essa discussão dessa epistemologia, ela não vai passar, ela não vai discutir em si, né? Ela não vai fazer pesquisas parapsicológicas em si, mas a filosofia pode contribuir com a questão de uma epistemologia da parapsicologia. A filosofia, e também porque, se você, dependendo dos resultados que a parapsicologia chegue, você vai influenciar até na discussão da chamada filosofia da mente, não é? Porque aí você entra naquela questão se a mente humana ela é fruto apenas do nosso cérebro, se ela é capaz de intervir, né, de criar, digamos assim, campos, né, morfogenéticos ou de interagir através de campos morfogenéticos ou de interagir através de outros tipos de energia com o ambiente exterior à própria mente, ou ela só faz isso através da própria fisiologia nossa, né? E se existe alguma outra coisa da nossa mente, né, que sobreviva ao esfalecimento do corpo físico. São discussões dentro da filosofia da mente e que essas discussões elas precisam ser colocadas, né? A gente passar por uma filosofia da mente que seja somente uma filosofia da mente materialista ou fisicalista, sem levar em consideração a possibilidade de uma filosofia da mente dualista, né, não pode ser descartado, né, a existência de uma possibilidade dualista da mente. Né, ela não é apenas histórica, ela não fica lá apenas com Descartes. Nós precisamos trazer essa discussão. E a parapsicologia pode contribuir com isso, porque a parapsicologia justamente ela faz
a pesquisa sobre esses fenômenos, né, que se verificar que são reais, né, fenômenos psíquicos, então eles mudam a nossa própria abordagem dentro, né, da chamada filosofia da mente, porque ele vai trazer aí novas possibilidades de compreensão da nossa própria mente como alguma coisa que se que ultrapassa o nosso próprio sistema biológico, né? Então aí a nossa mente, então, ela poderia ser alguma coisa que está para além unicamente do nosso cérebro, né? Que interage de formas diferentes com outros objetos ou com o próprio espaço-tempo, tá bom? Então, essa discussão da parapsicologia afeta em muito discussões de algumas áreas da filosofia, como a própria filosofia da mente, mas também nos traz essa própria questão de uma epistemologia da parapsicologia, que pode ser objeto de reflexões, tá, por parte do filósofo, né? E é interessante que o filósofo ele não se coloque aí apenas numa posição, digamos assim, materialista, fisicalista, mas que esteja aberta às várias hipóteses dentro da filosofia da mente, dentro da para e veja aí os estudos da parapsicologia, tá bom? Sei que há, principalmente na academia, uma grande aversão a temas como a parapsicologia e o próprio tema dos OVNIs, etc. Mas, como diz o professor Flávio Pereira, nós precisamos, né, estar aberto a todas as discussões, que não significa concordar, mesmo com o próprio professor Flávio Pereira, né? Porque a gente vê que o professor Flávio Pereira ele tem essa mente muito aberta às discussões. Ele quer o quê? O que ele está colocando sempre? Colocando a necessidade da pesquisa, da discussão, do estudo. E não de você partir aí de um determinado dogma. Tanto é que ele fala assim, ele convidou, né, para esse evento pessoas dos mais diferentes grupos, né? E ele coloca aí mais diferentes necessidades de estudos, né, que vão envolver desde o que ele coloca aí, candomblé, alquimia, questões da medicina, e então ele fala das mais diferentes possibilidades, das mais diferentes contribuições, porque é isso, né? É a pesquisa, é a pergunta, é ver se esses fenômenos são ou não são fenômenos que ocorrem, como nós podemos interagir com esses fenômenos, tá bom? Então, eu acho que essa é a grande lição que o professor Fábio Pereira desse sobre a parapsicologia, que é a lição de que nós precisamos tratar dessas questões, né? Ele até cita em algum momento o professor Roger Bastide, que é um antropólogo que fez pesquisa sobre o candomblé aqui no Brasil, né? Ele fala que, né, que ele estudou o candomblé como fenômeno sociológico e como fenômeno paranormal, tá bom? Então é isso, pessoal. Fica aqui, né, para a nossa terceira aula sobre o curso do professor Fábio Pereira, essas contribuições que ele deu para uma discussão da parapsicologia. Nós vamos voltar a essas discussões em futuros cursos com uma aula mais compacta, mais rápida, discutindo apenas essa entrevista, para a gente colocar que entre os temas que o professor Fábio Pereira discutia era a parapsicologia, e que é um tema ainda relevante na discussão que a gente faz, tá? Sobre, entre outras questões, sobre essas questões envolvendo a mente, né? A relação entre mente e corpo, né? Que é uma discussão da filosofia, das próprias epistemologia das ciências, e como nós definimos o que é ciência e o que não é, porque e como nós podemos, então, futuramente discutir uma epistemologia da parapsicologia, mas é lógico que isso aí seriam aulas dedicadas a essas próprias questões, né? E é um tema, assim, várias aulas, várias discussões que nós podemos até fazer futuramente aqui no canal. Bom, então ficamos aí com esse terceira aula do curso do professor Flávio Pereira. Semana que vem voltamos com uma nova aula e eu pretendo, assim, discutir semanalmente agora, durante o mês de dezembro e janeiro, aulas sobre o professor Flávio Pereira, as contribuições dele aos diversos campos do conhecimento, trazendo aí então a necessidade de discutir, né, as propostas do professor Flávio Pereira e o que eu sintetizo essa entrevista do professor Flávio Pereira, né, em um único pensamento, que é a parapsicologia
também deve ser objeto de reflexão e deve se acompanhar, não é, os estudos parapsicológicos para que possamos entender melhor, né, o ser humano, que é esse grande objeto multifacetado e que depende uma, de, de uma multi, né, visão, né, de uma visão. Deixa eu até pegar aqui a frase que o professor multidisciplinar sobre o homem, né? Talvez transdisciplinar, polidisciplinar, né? Sobre o próprio homem para a gente poder fazer essa discussão, tá bom? Essa entrevista, pessoal, então vai ser muito difícil vocês conseguirem, né, ler ela. Ela foi publicada na revista Planeta em 1978, não está aí na internet, né? As edições antigas da revista Planeta é uma pena, né? A editora 3 aí podia até colocar, né, os arquivos de todas as revistas Planetas, desde a publicação dela, disponível aí para o leitor, nem que a gente tivesse, nem que eles cobrassem, né, para ter esse acesso online, mas seria um material muito interessante para ser colocado aí online, tá? Eu tenho aqui dos meus próprios arquivos de números antigos que eu tenho da revista Planeta, mas eu sintetizei aqui para vocês essa entrevista, ok? Então, ficamos por aqui hoje. Não se esqueçam de dar o joinha, não se esqueça de clicar aí no nosso like, né? Assim, o joinha. Não se esqueçam de fazer comentário, perguntas. Não se esqueçam, então, também de distribuir o nosso vídeo. Se vocês conhecem grupos, Facebook, WhatsApp, Telegram, que podem aí, então, se beneficiar com os nossos vídeos, tá bom? E para quem gosta de temas envolvendo parapsicologia, de temas envolvendo ufologia, essas questões, nós vamos começar uma série de vídeos aqui no canal intitulada Exoantropologia, né? Que eu tenho uma série de artigos publicados sobre esse tema, onde nós vamos discutir então mais profundamente a questão da vida, né? E das possibilidades de comunicação entre seres humanos e vida extraterrestre, tá bom? Então nós vamos fazer essa discussão aqui no canal e vamos começar uma série de vídeos sobre esse tema, ok? Então até o próximo vídeo e não se esqueçam, tá? O ser humano é o principal objeto de todas as ciências e precisa dessa visão multidisciplinar que o professor Flávio Pereira tem, né, sobre o próprio ser humano, para que a gente possa entender essa complexidade que é o ser humano. Até!